que você pense de outro modo, para que você faça outras ações e não somente aquilo que é permitido fazer. Então aquilo que é permitido fazer, ele está dentro de nós chamamos de livre-arbítrio, a Bíblia chama de livre-arbítrio. Mas existe uma condição, e isso não é relativo, isso é condicional. O homem, ele acerta pelo bem que ele faz. Em Deuteronômio capítulo 6, diz assim que o fim da lei é a obediência. Então, é praticamente um contrato, é praticamente uma proposta divina para que o homem acerte mais e erre menos. Ou seja, o fim da lei é a obediência. Para que lei para o desobediente? Se mantesse a lei, se mantivesse a lei para os obedientes, não haveria desobediente. Então o desobediente é aquele que burla uma lei. Ele só é desobediente porque ele burlou, ele descumpriu uma coisa que estava determinada. É como alguém que chega no trânsito e entra numa contramão porque não existe placa. Mas naturalmente, pelo seu golpe de vício, pela sua experiência como motorista, ele há de perceber que a posição que estão os carros ali, acostados ali, ele vai saber que ali não é uma mão, e sim uma contramão. Mas mesmo assim ele entra. Ele entra sabendo que não pode. Aí se vier alguém, um homem da lei, um agente do trânsito, e tentar notificar ou multar esse cidadão, ele vai dizer, mas não tem placa, você não pode multar porque não tem placa na rua. Bom, mas aí vem o conhecimento natural, não tem placa, mas a sua experiência deveria dizer se ele está certo ou errado. Assim, nos é proposto a salvação. Ela coloca-nos em condição de obediência, mas nos dá liberdade para o erro. Então o homem muitas vezes erra, a Bíblia diz errais por não conhecer o caminho, mas diz também que a verdade liberta. E quando você conhece a verdade, quando alguém te prega essa verdade, você passa a ser um conhecedor da verdade e você não tem mais por que errar, porque se você erra depois de conhecer a verdade, você não é tido mais por ignorância. Já viu que Deus tem por ignorância aquele que não conhece a lei, mas aquele que conhece a lei, ele não pode mais ignorar. Então, a Torá, que é a lei, o judeu, ele se sente na obrigação de obedecer essa Torá, essa lei, porque essa lei, ela pune. Hoje, por exemplo, estamos vivendo o sábado, o Shabat, quando chega ali no pôr do sol, o judeu senta-se à mesa com a família, toma o vinho, come o pão e faz a sua prece ali, cumprindo o que lhe é permitido fazer. Dentro desse período, do sábado, da sexta à tarde até o sábado, ele não pode tocar em determinadas coisas, porque é proibido pela lei. E isso é uma lei que funciona para um país inteiro. Até os elevadores em Israel, Jerusalém, eles funcionam programado automaticamente. Tem dois elevadores. Existe um para o religioso, o judeu, e existe outro para o israelita, nacionalista, aquele que está visitando, etc., que ele não tem a obrigação de cumprir essa lei, porque ele não é judeu. Nem todo israelita é judeu, se você não sabe disso. Judeu é o religioso que frequenta a sinagoga, que cumpre a lei de Moisés, esse é o judeu, e que tem o dever de obedecer à lei, à Torá, religiosamente. É assim que é visto a situação. Bom, voltando ao tema, Deus queria usar a do Adão, a Eva, um casal que era feliz, não precisava fazer muitas coisas, era apenas ali aproveitar do que tinha, regaladamente, foi isso oferecido a eles. Em troca disso, Deus queria que eles, como pessoas inocentes, fosse também obediente, não abusasse da liberdade que lhes foi dado, do livre-arbítrio. E eles não cumpriram isso, não puderam cumprir. Então, irmãos, alguém pergunta assim, mas Adão nasceu nu? Não, ele nasceu vestido, resplandecente, com vestes espirituais. A luz que brilhava no corpo de Eva e de Adão, era a luz espiritual. Então ele estava vestido como pessoas inocentes, porém revestido pelas coisas divinas. E Deus, então, quando chamou Adão, ele se sentiu nu. Só se sente nu
aquele que já vestiu antes, né? Não é o caso do índio. O índio nasce nu, fica nu e é natural, porque não tem maldade, não tem determinada maldade. Então, Deus quis saber exatamente isso, quis deixar que o homem ficasse à vontade, mas essa vontade teria que ser agradável a Deus. Então, queria usar este homem. O nome de Adão até hoje é respeitado, proclamado, toda a culpa cai sobre ele. Eu vou falar, mas eu fui filho de Adão, por isso erramos. Não, Deus queria fazer do homem perfeito. O primeiro capítulo do Evangelho de São João diz que não é pela vontade do homem, nem da carne, nem do sangue, mas de Deus. Seriam filhos de Deus que nasceriam como inocentes como Adão, e seria reproducente, e seria reprodutor, e seria pai, avô, e etc, etc, mas sem passar pelo pecado da carne, sem passar pelo sexo, sem passar pelo adultério, sem passar pelo ato sexual. Seria este homem puro, preparado para Deus. E assim o mundo seria, se caso Adão não tivesse errado o pecado daquele tempo. Bom, já que Adão não deu certo, Deus então tinha outro nome. O nome Adão não funcionou para a eternidade. Deus então trouxe Moisés, preparou Moisés desde o ventre, fez com que Moisés penetrasse na casa do seu inimigo, do seu algoz. Fez com que Moisés fosse criado dentro de um palácio para que tivesse conhecimento de rei. Moisés sabia de tudo quanto um rei deve fazer. Moisés sabia que conhecia toda a cultura, que seria o berço do conhecimento, que o Egito até hoje é respeitado como um berço do conhecimento. Tudo de bom, engenharia, todo conhecimento bom veio do Egito. Até porque o Egito era a terra que estava pronta para receber outras nações do mundo, hebreus, heteus, heveus, e caldeus, e todos passaram pelo Egito. E Jesus, quando os pais fugiram ali da perseguição, eles também foram para o Egito. Então, o Egito existe algo de bom que Deus quer que o homem aprenda, para que entenda a sua sabedoria, para que conheça a sabedoria. Deus então pensou em usar Moisés, trouxe Moisés desde o berço. Moisés foi criado, falou: este nome tem poder. Moisés era como Deus para os seus filhos. E quando ele foi chamado a tirar, a libertar dali os seus irmãos hebreus, Moisés chegou com força total, porque ele não era qualquer um. Ele era respeitado, ele era um príncipe, criado entre os egípcios, com todo o conhecimento do Egito, com até a religião do Egito, Moisés conhecia toda e trazia toda ela em si. Ele sabia, conhecia os sacerdotes, respeitavam aquilo que os sacerdotes ensinavam naquele tempo, e o que ele aprendeu lá no sacerdócio egípcio. No mato Moisés não aprendeu nada, sozinho no deserto nada. Tudo que Moisés trouxe para liderar o povo de Deus, ele trouxe do Egito e trouxe também seus irmãos, porque ele tinha capacidade. Existe muita, a gente fala muito aquele jargão antigo, diz que o profeta não tem honra na sua cidade, mas ele tinha honra lá, porque senão não seria respeitado a ponto de conduzir mais de 400 mil hebreus da sua terra para outra terra. Eles lamentaram por estar no deserto, às vezes comendo um pouquinho pior do que comiam lá, mas não eram mais escravos. E Deus não deixou que eles passassem necessidade após chegasse à morte, nunca. Deus sempre cuidou dos seus filhos, com maná, com água, com tudo o que ele precisava, mas deu também uma lição de vida, dizer para eles que não como Jesus respondeu ao diabo, nem só de pão viverá o homem. Então deixou que ele sofresse a experiência do deserto, que passasse por ele, mas que respeitasse o nome que lhes foi dado, para ensiná-los e guiá-los no caminho que o Senhor tinha para eles. Então ensinou Moisés, deu lição a Moisés, deu as pedras da lei a Moisés, e disse: ensina o meu povo o caminho que deve andar. Aí, voltamos ao Deuteronômio capítulo 6, aonde começou a obediência à lei, terminou ali. Deuteronômio foi uma reforma, uma lei já suave, não era mais lei, não exigia mais tanta obrigação, não era mais italiano, olho por olho, dente por dente, mas era um habeas corpus, para que o povo pudesse viver mais tranquilamente, um pouco mais, e isso se sustentasse até chegasse a hora da vitória. Porque o que lhes foi prometido é como se fosse um paraíso que estamos esperando hoje.
É como se nós hoje estamos precisando e esperando para isso que Jesus nos ensinou. Mas aquele tempo, o paraíso do povo de Deus chamava-se terra de Canaã, que mana leite e mel. Prova disso está no final do Salmo 91, que todo mundo conhece, que diz o seguinte: Ele me invocará, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei, e lhe darei abundância de dias, e lhe mostrarei minha salvação. Essa é a promessa do céu dos hebreus, que Deus pediu Moisés para ensinar, e a sabedoria do salmista. Então, meus queridos, Deus precisava desse nome. O nome de Moisés seria honrado, e é até hoje. Moisés é o homem que escreveu os 5 livros mais importantes da Bíblia, o Pentateuco, e deixou toda a lei ali escrita. Quem obedecer aquela lei que Moisés deixou escrita, ele é vitorioso e vai alcançar a melhor salvação para a sua vida. Outro caso, não conseguiu, porque Moisés se entregou também. Quando chegou ali diante do rio, ali nos rios de Babilônia estava suspensa por lindo jardim, mas havia um rio ali, os israelitas ali se sentaram, ali Moisés, e eles se lamentaram. Moisés falou: olha, está vendo aquela terra bonita lá? Aquele lugar seria nosso. Mas Deus lhe disse que por causa de vocês, nem eu entrarei lá. Porque Deus falou com Moisés: por causa dessa maldita geração, nem você entrará na terra prometida. Então ali mais uma vez quebra o caminho do israelita. Ali mais uma vez entrou ali um bloqueio e não deixou que aquele povo entrasse. Aí Moisés, então, na sua sabedoria, preparou Josué, mandou que 12 dos seus fossem até o outro lado ver a terra. Eles entraram na cidade e alguns deles não voltaram mais, mas 2 deles voltaram e informaram a Moisés o que era aquela cidade, que eles iriam depois entrar e invadir e tomar aquela terra que Deus havia prometido. Eles voltou Josué, Caleb e Moisés. Então ali ele já ficou, ele não entrou com eles na terra. Mas antes dele entrar na terra, ele falou para Josué: Josué, não te afaste da tua boca o livro desta lei, antes medita nele todos os dias, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então prosperará no teu caminho e prudentemente te conduzirás. Essa foi a mensagem que Moisés deixa para Josué, para que pudesse transmitir ao povo e ali seguir, como diz a Bíblia, ele seguiu com o povo, venceram as batalhas. Deus ali mudou tempo, Deus fez com que eles tocassem trombeta, Deus fez de tudo ali para que eles vissem que não era só pela força física nem pela espada que eles iriam vencer, mas pela vontade de Deus, a mão do Senhor estava com ele. É assim que devemos confiar, irmãos. Mas Moisés pereceu, não conseguiu. E este nome Moisés, que é respeitado e que, segundo alguns intérpretes do Apocalipse, ele até voltará ali entre as 2 testemunhas. Eu não sei se vai ser assim, mas uma coisa é certa: ele cumpriu a lei, ele ensinou o caminho, ele trouxe o povo do deserto e entregou o povo às portas da terra de Canaã. Em terceiro lugar, Deus chamou Jesus. E Jesus veio para cumprir essa missão que outros não puderam cumprir. Desde o Adão, não puderam cumprir. Jesus então trouxe trouxe uma pessoa mais importante ainda do seu tempo. Levantou dos mais humildes e trouxe com 30 anos para começar um novo ministério. E Jesus conseguiu ser perfeito. Conseguiu ser um homem completo, pleno, em que gerou confiança entre os seus discípulos, entre as multidões que o seguiram, fez os seus discípulos 12 apóstolos abençoados, e fez com que eles cumprissem aquilo que nenhum outro homem ou nenhum outro nome conseguiu fazer.
Então, esse foi o nome importante, Jesus de Nazaré. Ele conseguiu cumprir toda a obra que estava escrita, que estava profetizada, que estava ali tramada desde o início. Ele veio cumprir essa vontade de Deus, com esse nome importante. Agora vem o apóstolo Paulo e diz em Filipenses que ele honrou este nome. Ele honrou este nome, porque esse nome foi poderoso. Deus cresceu, deixou que o nome de Jesus crescesse entre o povo, para que ele pudesse então provar a todo o tempo, inclusive em nosso tempo, de que somos filhos de Deus. Então o apóstolo diz que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho do que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, meu querido irmão ouvinte, nesse momento, saiba que nenhum outro nome conseguiu honrar, nem mesmo os grandes homens da história, como Alexandre o Grande, e outros nomes que penetraram na história, até outros que fizeram a Alemanha se ajoelhar diante dele, Adolf Hitler. Esses homens, com mais poder que tivessem em suas mãos, não conseguiram trazer, não conseguiram mostrar salvação a ninguém. Pelo contrário, mostraram a morte, mostraram a covardia, mostraram o inferno para muitas pessoas, para muitos homens e mulheres importantes deste mundo. Mas até estes nomes poderosos na guerra, até estes nomes, eles vão um dia se dobrar diante de Jesus de Nazaré. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus o exaltou e o seu nome é importante, mais importante do que sobre qualquer outro nome, por maior que seja. Gengis Khan, um poderoso, dominava na sua guerra, dominava o povo, dominava as nações. E quantas vezes o povo de Deus também tornou-se escravo nas terras estranhas, mas quando Deus queria fazer algo, ele fazia. Levaram Esther, que o seu nome significa escondido, levaram Esther e ela conseguiu transformar uma nação inteira e dar o povo temor do Senhor. Então nós precisamos aprender, irmão, que não adianta querer nenhuma filosofia, não existe além daquela que Paulo disse, porque nós pregamos a Cristo crucificado, o poder de Deus, que é sabedoria de Deus. Então vamos ficar aos pés da cruz, vamos acreditar que Jesus virá um dia, a qualquer hora, a qualquer momento, para te arrancar você do sofrimento, da luta, da agonia. Como diz o salmista, agonia é aquela que você passa e não sabe por onde correr, por onde sair, como essa maldita pandemia e outros males que ainda virão. Nós nos livraremos dele em nome de Jesus e seremos libertos, e um dia nós estaremos com ele, aonde ele disse: onde eu estiver, vocês estarão comigo. Creia nisso. Este nome importante de Jesus, ele virá e nos transformará da morte para a vida, e seremos salvos e alcançados por ele. E ele vai fazer com que nós sigamos a ele por este nome poderoso, este nome que pode salvar, este nome que não demora. Breve ele estará conosco e nos levará com ele. Eita, palavra abençoada. Glória a Deus. Ficaria o dia todo ouvindo essa palavra aqui, Estou há muito tempo. né? Que Deus venha abençoar o pastor Daniel. Louvado seja Deus. Uma palavra abençoada do céu, irmãos, que o pastor Daniel trouxe aqui nessa tarde, né? Foi a palavra do céu aqui nessa tarde. Deus usou o pastor Daniel aqui. E eu gostei muito dessa mensagem. Amém. Vamos preparar melhor a próxima vez aqui, né, bispo? Sim. Preparar melhor para estar trazendo o pastor Daniel aqui e trazer uma mensagem poderosa como essa aí, ó. Gostei mesmo. Glória Esse louvor, a Deus, muito bom. esse louvor a pedido do pastor Daniel vai estar oferecendo tudo vocês aí agora, nessa tarde. Após esse louvor, nós estaremos orando com vocês, né, para que o Senhor esteja colocando, estendendo essa mensagem no seu coração, na vida da sua família. Amém.
Toca aí no plug. Tá no... Toca lá em Meu pai me deixou um bilhetinho antes de sair, dizendo que voltaria logo. Aqui, ó. Mas já se